está bem vivo nesta noite, muito vivo na minha e na sua vida. O pastor, ele está vivo, porque ele disse: no mundo teremos aflições, viu? Não é? Teremos problemas, dificuldades, em nome de Jesus Cristo, né? Existe vários tipos de problema, né? Existe esse problema, vários tipos, né? Mas tudo isso somos mais que vencedores. Nem oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, mais uma vez, tua presença, tua vida está, Deus, nos dá palavra de paz e vida para os nossos corações. Usa, Pai, no oculto e profundo desta noite. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Só da igreja na paz do Senhor. Amém. Pode se sentar no nome de Jesus. Nós estamos em maioria mulheres, né? Deus sabe de tudo. Amém. Irmãos, livro de Salmos, número 136. Você que está com a sua Bíblia aí, tirando o celular. Salmo 136. Acompanhar a palavra, porque é a palavra que nos dá força, né, irmãos? A oração nos dá poder e a palavra é um nutriente, né? Louvado seja Deus. Nós vamos ler do 1 ao 26. É um salmo bem conhecido entre os judeus, entre aqueles que louvam ao Senhor pela sua misericórdia, tá? Todos acharam? 136, que diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade, ou a sua bondade, ou o seu amor, em algumas traduções está o seu amor, né? Dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte, com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com seus exércitos no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. Sion, rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. E mesmo em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. O que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade, a sua bondade, o seu amor dura para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Nesse salmo, irmãos, Deus é louvado por sua bondade e misericórdia. E notem, irmãos, que cada versículo que nós lemos exalta a bondade, o amor de Deus. E de fato, irmãos, o seu amor dura para sempre. O salmista ele começa dizendo: louvai ao Senhor porque Ele é bom.
porque o seu amor dura para sempre. E ele começa a falar que ele é o Deus dos deuses, que ele é o Senhor dos senhores, que ele só faz grandes maravilhas e que por entendimento ele fez os céus e que estendeu a terra sobre as águas e fez os grandes luminares. Aqui ele começa a falar da criação, ele exalta a bondade de Deus e aqui ele começa a trazer, irmãos, os momentos da criação e ele vai dizendo: louvai ao Senhor, porque o seu amor, porque a sua benignidade, porque a sua bondade dura para sempre. E quando nós louvamos a Deus, irmãos, independente do que estamos passando, porque tudo passa. Aqui o salmista, ele fala da bondade de Deus, fala do senhorio de Deus, fala da criação de Deus e fala também dos processos que eles passaram quando estavam saindo do Egito para peregrinar no deserto, saindo da escravidão, porque o Egito representa a escravidão, o Egito representa o mundo, e ainda existem pessoas, irmãos, que mesmo Deus tendo tirado essa pessoa do Egito, com mão forte, com braço estendido, ainda o Egito não saiu de dentro dessa pessoa. A pessoa ainda permanece escrava, como se talvez só tivesse mudado uma região geográfica. Só que quando nós louvamos a Deus, irmãos, nós lançamos a Ele os seus atributos, a sua benignidade, o seu favor, a sua bondade, nós estamos reconhecendo que existe um favor de Deus nas suas ações para o ser humano. Quando Israel ainda estava escravo no Egito, e Deus tirou o povo de lá com mão forte, com braço estendido, Ele feriu o faraó, Ele dividiu o mar vermelho, Ele tirou Israel do meio deles, como diz aqui a palavra, Ele derrubou o faraó com seus exércitos e também guiou o seu povo pelo deserto. Por que nós, irmãos, temos que constantemente buscar em nosso espírito, em nossa alma, louvar a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele nos faz triunfar diante das dificuldades. O pastor, ele orou aqui, ele fez uma oração forte, exaltando a grandeza de Deus e dizendo que nós somos mais do que vencedores por meio de tudo aquilo que temos vivido e passado, irmãos, seja enfermidade, seja dificuldade financeira, seja problemas de relacionamento, seja dificuldade na família, irmãos, não importa o problema, nós precisamos compreender nessa noite que existe um Deus que está acima do céu, acima no céu e acima da terra, que é maior do que nós, um Deus, irmãos, que também fere grandes reis, que mata reis famosos, irmãos, um Deus que pega a terra que era propriedade do homem, eu achava que era propriedade do homem, e entrega a nós por herança. Esse é o poder do nosso Deus. Ele tirou Israel lá do Egito para mostrar que Ele era o Deus de Israel, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aleluia. Ele destronou aqueles reis que se levantaram, levou Israel para o deserto para dar aquela terra por herança. E que terra é essa, irmãos? A terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra das delícias, a terra de que nós não temos nada em falta, aleluia. E essa é uma promessa. É uma promessa que o Senhor tem nas nossas vidas e que nós podemos sim reivindicá-la, aleluia. Aqui fala que Ele se lembrou da nossa humilhação, de quando fomos humilhados. O Senhor se lembra da nossa humilhação para nos colocar em lugar de exaltação. Ele se lembrou da nossa humilhação, Ele nos redimiu dos nossos inimigos e Ele nos dá mantimento todos os dias, aleluia.
Então, de tudo que nós temos passado, porque cada um de nós aqui tem uma história de sofrimento, irmãos. Cada um de nós que estamos aqui tem uma história de luta, de adversidade. Mas hoje o Espírito Santo te convida, me convida a olhar mais alto, aleluia, a andar em lugares altos. O salmista, ele fala: assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma, Senhor, tem sede de ti. E quando o salmista faz essa oração, ele está em plena angústia, ele está sofrendo. Quando o salmista, ele ora e fala: Senhor, eu anseio por ti, porque eu sei que só em ti eu encontro refúgio, eu encontro fortaleza, eu encontro consolo para minha alma. Só o Senhor poderá me livrar das mãos do meu adversário. Só o Senhor poderá me livrar da mão do inimigo, aleluia. Quem poderá livrar a nossa alma das reações, das ações, dos sentimentos, do turbilhão de problemas que passa na nossa mente? E muitas vezes tudo que temos, irmãos, é o silêncio de Deus, ou a falta da sua resposta. É por isso que o salmista clama: assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede de ti. E ele vai e se aproxima de Deus, porque ele está sedento, ele está necessitado, ele está humilhado. E quando ele se aproxima de Deus, a Bíblia diz que ele começa a aprofundar essa oração, e ele começa a dizer: Senhor, me coloca em lugares altos, para que eu possa fugir deste lugar de humilhação. Então, o que nós entendemos através da palavra de Deus, das experiências que nós temos com Deus, irmãos, é que o Senhor permite sim a luta, a provação, a dificuldade, para aperfeiçoar a nossa fé, para que nós possamos entender, irmãos, que o mesmo Deus que nos livrou no passado é o Deus que nos livra no presente, e também o Deus que nos livra no futuro, porque Ele é sim um Deus de livramento nesta noite. E Ele está dando livramento para pessoas aqui. Ele está te dando livramento nessa noite. Por isso que Ele vai te colocar em lugares altos. Quando você declara sua sede, aleluia, quando você declara que a tua alma tem sede, você está com sede de buscar auxílio, refúgio, ajuda para os momentos críticos da tua história, porque todos nós passamos por momentos críticos, irmãos, mas o Senhor nos coloca num lugar alto, aleluia, num lugar seguro, num lugar de refúgio, até que as coisas se acalmem, aleluia. Por que nós passamos por guerra espiritual, por batalha espiritual? Porque existe uma guerra pela nossa alma, irmãos, pela nossa mente, pela nossa vida. A Bíblia diz que assim como Deus deseja a nossa alma, assim o adversário também da nossa alma luta, entra em guerra para nos possuir. Lembra quando Jesus falou para Pedro, quando Jesus estava informando aos discípulos que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue na mão dos pecadores para ser morto, crucificado? E aí Pedro fala para Jesus: Mestre, nós não deixaremos que isso aconteça com o Senhor, nós vamos te proteger. Não foi isso que Pedro falou? E aí Jesus falou lá: Pedro, se você soubesse, eu estou aqui conjecturando o que acontece no mundo espiritual. E aí Jesus falou assim para Pedro: Satanás me pediu permissão para mim, para se andar na tua vida. Jesus falou isso para Pedro. Quando Pedro, todo valente e corajoso, falou que ia proteger Jesus. E ele falou: Pedro, Satanás veio até mim e me pediu para se andar na tua vida. E eu orei por você. Eu intercedi pela tua vida junto ao Pai, aleluia, para que Ele batesse em
retirada, aleluia. Se Satanás, irmãos, estava pedindo para rodear, para cirandar a vida de Pedro, que andava com Jesus, imagina o que ele não pode fazer com as nossas vidas. Mas graças a Deus, irmãos, que nós temos Cristo. Cristo, aquele que intercede por nós, está à direita de Deus, aleluia. E nós precisamos nos aproximar cada vez mais dele, porque cada dia que passa, irmãos, nós precisamos mais desse Jesus. Nós precisamos mais da sua presença. Nós precisamos mais da sua palavra. Então, quando o salmista nos ensina a louvar, a adorar a ele pela sua bondade, pela sua benignidade, pelo seu amor que dura para sempre, é porque de fato, irmãos, dura para sempre, porque ele é bom, porque ele é o Senhor dos senhores, porque ele é o Rei dos reis, porque ele destrona reis, porque ele dá cabo, irmãos, da vida do adversário, dos nossos inimigos, ainda que um exército se levante contra nós, a palavra do Senhor diz que nós não devemos temer, aleluia, porque ele é o Senhor dos exércitos, aleluia. Quando nós cremos, irmãos, nessa palavra, quando nós verdadeiramente damos honra ao Senhor e lembramos que nós temos uma herança nessa terra ainda, porque a Bíblia diz, irmãos, que o justo, ele come do melhor dessa terra. A Bíblia diz que o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas, aleluia. Então nós compreendemos, irmãos, através dessa palavra, que Deus, ele precisa ser louvado. Não somente nas horas de alegria e de júbilo, mas principalmente nas horas de guerra e de batalha espiritual. Quando você louva a Deus de coração, quando você adora a Deus de todo o teu coração, você destrona o adversário da tua alma. Quando você louva de todo o teu coração, quando você usa essa arma de adorar a Deus no momento da aflição e começa a declarar, porque a sua benignidade dura para sempre, porque o seu amor dura para sempre, porque a sua bondade dura para sempre, e isso nunca mudará. Nunca haverá decreto na face da terra, nem nos céus, que haverá de mudar o amor de Deus, irmãos, porque o amor de Deus não muda, a sua benignidade não muda, o seu favor não muda. Aleluia. Ele continua sendo Deus que se lembra da nossa humilhação, que nos compra da mão dos nossos inimigos e que nos dá comida, alimento, mantimento todos os dias. Aleluia. Quando nós olhamos também lá na palavra de Deus, no livro de Abacuque, nós vemos que Abacuque estava também com o seu coração aflito, angustiado, crendo, irmãos, já contra a esperança. Tudo estava desolado, Israel estava em ruínas, o inimigo veio e assolou toda aquela cidade, o inimigo veio e assolou aquelas vidas, e o profeta Abacuque, ele foi levantado, irmãos, para declarar: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e que nos currais não haja gado, ainda, irmãos, que tudo venha a se perder, Abacuque, esse profeta, ele foi levantado para adorar ao Senhor no momento de dificuldade nacional, aleluia. Ele declara ainda assim: eu exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Não importa o problema que você esteja enfrentando, Ele continua sendo Deus que te salva, Ele continua sendo Deus que te livra, Ele continua sendo Deus que te guarda, Ele continua sendo Deus da tua salvação, aleluia. Ele fala: todavia eu me alegrarei, aleluia, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe onde Abacuque encontra
encontra esperança, ele não encontra esperança no governo, ele não encontra esperança nos líderes religiosos, ele não encontra esperança, irmãos, na economia daquela época, ele não encontra esperança em lugar nenhum. A única esperança dele está no Deus da sua salvação. E o que Paulo disse, irmãos, lá no livro de Romanos? Que aquele que não poupou o seu próprio filho, será que ele não daria Jesus como ele deu, como ele entregou, na verdade? Ele deu, ele entregou, ele deu o seu único filho, ele entregou Jesus. Então, Paulo ele diz isso, irmãos, acerca do cântico de vitória, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, será que não daria para nós com ele juntamente todas as coisas? Aleluia. Então, quando eu olho para o Deus da minha salvação, eu me recordo do seu amor, da sua benignidade, do seu favor para comigo, e eu apoio a minha esperança nele. A palavra do Senhor diz: confia no Senhor teu Deus e não te apoie no teu próprio entendimento. Sabe por que às vezes a nossa fé falha? E é de fato, a nossa fé falha, irmãos. Porque a nossa fé, irmãos, não é um cabo de aço. Às vezes a gente quer mostrar para Deus e tentar impressionar Deus ou impactar Deus com uma fé forte, né? Como um cabo de aço, como se a gente fosse receber, irmãos, as dificuldades da vida sem ao menos titubear, sem ao menos duvidar. Não, ele sabe que a nossa fé não é um cabo de aço, irmãos. A nossa fé é um fio fininho, irmãos. Aleluia. Mas esse fio basta para nos conectar a ele, que é grande, que nos faz forte, que nos faz grande, aleluia, por causa dele. Então, em muitas situações da sua vida, a sua fé vai falhar, assim como a minha já falhou. Se você olhar para Tomé andava com Jesus, os discípulos estavam com Jesus. Tomé, ele viu a ressurreição de Lázaro, ele viu a mulher do fluxo de sangue ser curada, ele viu o cego de nascença ser curado, ele viu muitos milagres e prodígios de Jesus. Mas quando Jesus volta na ressurreição, ele fala assim: eu só acredito vendo. Jesus, irmãos, ele é tão maravilhoso. O seu amor dura para sempre, a sua benignidade dura para sempre. Tomé não demonstrou fé, ele foi incrédulo. Quando avisaram para ele da ressurreição, ele falou: só acredito vendo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vem até os discípulos, ele vai até Tomé e fala: então veja, Tomé, pode tocar. Porque Tomé precisava ver para acreditar. Só que Jesus falou: mais bem-aventurado, mais feliz é aquele que não viu e creu. Ou seja, a falta de fé de Tomé não foi desprezada por Jesus. Jesus não rejeitou Tomé pela falha da sua fé. Jesus não desprezou Tomé pela falha da sua fé. Jesus nunca vai te desprezar e nunca vai te rejeitar e nunca vai virar as costas para você. Caso a sua fé falhe, caso você diga a ele: Senhor, eu só acredito vendo. Pois ele está aqui para mostrar, para que você veja e acredite, aleluia, que ele ainda tem poder de fazer coisas grandiosas e maravilhosas. Senão ele não mandava Tomé tocar nos seus cravos. E a Bíblia diz que quando Tomé tocou, ele se prostrou ao Senhor e disse: Deus meu e Rei meu. Aleluia. Então que nessa noite nós possamos entender, irmãos, Deus não está em busca de uma fé perfeita, porque nós não temos uma fé perfeita.
Assim como Pedro também, que na mesma hora estava cheio de fé para andar sobre as águas, quando ele tirou o foco de Cristo, ele começou a afundar. Mas Jesus foi lá e pegou ele pelas mãos e o ergueu de volta. Aleluia. Deus não está em busca de uma fé perfeita. Creia nisso nessa noite. Mas Ele está em busca de um coração entregue. Aleluia. Para revelar o seu poder, a sua graça, o seu favor, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Vai ter dias que você vai começar a afundar, ou vai dizer: Senhor, eu não acredito mais, eu só acredito vendo. Mas ainda assim Ele vai estar lá para te mostrar o que é real e para fazer você acreditar. Quando Ele levanta Pedro, para que Pedro não se afundasse, nós podemos lembrar da palavra de Isaías que diz: ainda que eu ande pelas águas, ainda que eu ande, irmãos, pelas águas, elas não me submergirão. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. E quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Aleluia. Sabe o que significa? É que de fato nós vamos passar pelas águas. Situações que parecem que vai nos inundar, que vai nos afogar. Situações que parecem, irmãos, que vai tirar o nosso fôlego. E existem situações que nós vamos passar pelo fogo. Situações que parecem, irmãos, que vai esquentar a nossa cabeça ao ponto, irmãos, que parece que vai explodir de tantos pensamentos. Mas a Bíblia nos garante, irmãos, que nós não vamos afogar e nem a chama nos queimará. Aleluia. Porque ainda que a minha fé, Ele sabe que ela não é perfeita, Ele sabe que tem falhas por conta das circunstâncias, ainda assim Ele estará contigo, Ele estará comigo, Ele estará conosco, para passar este vale, para subir essa montanha alta, para descer até esse abismo. Esse é o nosso Deus, irmãos. Jesus, Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Ele falou também, irmãos, eu deixarei convosco o Consolador. Aleluia. O amigo fiel, aquele que te ajuda, aquele que te ampara, aquele que te dá as mãos, aquele que te faz lembrar da promessa, aquele que faz você voltar o foco na palavra e declarar: eu vou te louvar, porque o seu amor dura para sempre. Aleluia. Não importa o que aconteça, eu vou confiar no teu amor. Aleluia. Porque, irmãos, se nós não confiarmos no amor de Deus, nós vamos confiar em quem? Me diz. Se você não confiar no amor de Deus, você vai confiar no amor de quem? Só o amor de Deus, irmãos. É só o amor de Deus que nos mantém firmes, vivos. Se eu não confiar no amor de Deus, que entregou o seu único filho, que fez todas as coisas, que me manteve de pé até agora, até o dia de hoje, eu vou confiar no amor de quem, irmãos? Aleluia. Aleluia. Ele nunca falou que você tem que ter uma fé perfeita. Ele sabe que você vai duvidar. Ele sabe que você vai se cansar. Ele sabe que muitas das vezes você vai desmotivar. Mas para tudo, irmãos, para tudo na tua vida, a Bíblia tem uma resposta. E para o cansado, Jesus, Ele fala: vinde a mim. Aleluia. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas.
Tomai do meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Para todos os problemas ou dificuldades da tua vida, a Bíblia, a palavra de Deus tem uma resposta. Aleluia. Você não fica sem resposta quando você se conecta à Bíblia, à palavra de Deus, à boca de Deus. Aquilo que tantas pessoas viveram e sofreram no passado. E essas histórias estão registradas aqui para que nós tenhamos esperança. Aleluia. Então, irmãos, que nessa noite você possa entender que a nossa vida não é indolor, a nossa vida tem sofrimento, a nossa vida tem luta, mas elas não duram para sempre. Assim como a tempestade veio e assolou o barco dos discípulos, a bonança também veio. Aleluia. Porque depois da tempestade veio a bonança. Depois da enfermidade veio a cura. Aleluia. Depois da dificuldade, irmãos, naquela falta de sucesso da pesca de Pedro, veio a pesca maravilhosa. Depois da fome veio a multiplicação dos pães e dos peixes, e ainda sobejaram 12 cestos. Aleluia. Então a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que as dificuldades da vida vão tentar nos abater e até fazer a nossa fé fraquejar. Mas você não pode tirar o olho de Jesus. Você não pode se esquecer da existência dele. Você não pode se esquecer daquilo que ele já fez por amor da tua vida. Você não pode se esquecer que há poder, a virtude que sai dele. Aleluia. Você não pode se esquecer que o seu amor dura para sempre. E se o seu amor dura para sempre, esse amor vai me alcançar. Esse amor vai te alcançar. Se o teu amor e a tua misericórdia, a tua bondade dura para sempre, essa misericórdia te alcança. O favor de Deus virá a ti. Aleluia. O favor de Deus te alcançará. Aleluia. Se tão somente você permanecer olhando para Ele e crendo e esperando nele. Aleluia. O favor de Deus vai te alcançar e vai te esticar. Aleluia. Vai te aperfeiçoar. Você vai crescer espiritualmente como pessoa. Aleluia. Então vem o sofrimento, vem a dor, vem a angústia, mas vem o aprendizado. Aleluia. Vem a experiência, vem o amor, vem o crescimento, vem a transformação. Tiago ele fala assim, uma coisa bem complexa. No livro de Tiago está escrito: estejais alegres quando passares por diversas provações. E a Bíblia fala que são diversas provações. A gente termina uma entre outra. Termina uma entre outra. Olha o que está escrito aqui em Tiago, capítulo 1, verso 2. Olha que coisa linda. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações ou provações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Não lance em rosto, e se lhe é dada. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando. E aí ele vai falar: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada
de uma parte para outra parte. Olha só que interessante, irmãos. Pedimos fé para Deus. Pedimos sabedoria, aliás, para Deus, com fé, não duvidando. Deus ele não fala para você usar o recurso da fé para resolver os problemas. Fala? Não. Ele fala para você usar o recurso da fé para pedir sabedoria para resolver os problemas. Aleluia. E às vezes a gente quer usar o recurso da fé para ver outras coisas, sendo que Ele está mais interessado em te dar sabedoria para resolver. Aleluia. Porque Ele sabe, irmãos, que nós somos capazes. Aleluia. Não é na nossa força, não é na nossa habilidade, é na força dEle, é na sabedoria do alto. Aleluia. Então, quando o Tiago está ensinando essa palavra, ele está dizendo: você pode se alegrar, porque vai brotar uma fé tão grande no teu coração. Você pode se alegrar com essa dificuldade, você pode se alegrar com essa luta, aleluia, com esse deserto que você está passando. Você pode louvar e adorar Ele, você pode se alegrar, porque vai brotar uma fé do teu coração, e essa fé vai te impulsionar a orar por sabedoria. E quando Ele dá sabedoria, Ele não joga na cara, irmãos, aleluia. Ele dá liberalmente, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque Ele ama encher os teus filhos de sabedoria. Assim, quando nós ensinamos os nossos filhos a fazer algo, e ele recebe aquela sabedoria e executa aquele algo que nós ensinamos a ele, porque sabemos, irmãos, que não vamos estar com eles o resto da vida. E nós precisamos ensiná-los a fazer as coisas, a receber essa sabedoria que vai passando de geração em geração, aleluia. Assim também é o Senhor nesta noite. Eu poderia ficar aqui a noite inteira, irmão, citando vários versículos da Bíblia para incitar a tua fé, aleluia. Mas eu acredito, irmãos, que essa palavra que foi ministrada já até aqui já é o suficiente para que você possa entender, aleluia, que você não está sendo provado em vão ou por acaso, mas é porque Deus estabeleceu uma obra na tua vida, para que sejais, olha só o que ele fala, Tiago, né? Para que produza, a vossa aprovação produza essa paciência, e a paciência, irmãos, ela te torna perfeito, para toda boa obra, sem falta alguma, aleluia. É isso que Deus está produzindo, é paciência de esperar em Deus, paciência de esperar o agir de Deus, buscando o recurso da fé, para pedir a Ele sabedoria, para conduzir essa situação. Quem tem sabedoria, irmãos? A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é conquistada pela fé, por aquilo que você não está vendo, mas está crendo, não precisa de mais nada. Aleluia. É melhor a sabedoria do que, irmãos, muitos quilos de ouro. A sabedoria, irmãos, é melhor do que o ouro e a prata. A sabedoria é melhor do que conquistar uma cidade inteira. Ter sabedoria, irmãos, é melhor do que ficar confinado em seus próprios pensamentos e buscando entender aquilo que você não consegue decifrar. Aleluia. A sabedoria, quando ela é aplicada, ela traz a justiça de Deus. Aleluia. E a Bíblia nos ensinou nessa noite. Nós temos que louvar a Ele porque Ele é bom. E a Bíblia nos ensinou nesta noite que nós temos que nos alegrar nas provações e usar a fé para pedir sabedoria.
esperando com paciência, sabendo que a paciência está nos moldando, aleluia, está nos modelando ao padrão de Cristo. Cristo está te moldando, Cristo está te modelando para que você seja um varão perfeito, uma varoa perfeita, para que você cresça em graça, em conhecimento, em estatura de varão perfeito, que é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé. Guarda essas palavras, guarda o Salmo 136, guarda o livro de Tiago, capítulo 1, guarda o livro de Romanos 8, aleluia, guarda o livro de Abacuque, quando ele declarou: Senhor, eu vou me alegrar. Ele disse: ainda que a figueira não floresça. Coloca aí, pastor: todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos currais não haja gado, ele disse: todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque disse? No meio da dificuldade, no meio da assolação, no meio da angústia, eu encontro esperança, eu encontro alegria, eu exulto o Deus da minha salvação. Eu declaro que Ele me salva, que Ele me cura, que Ele me resgata, que Ele me redime, que Ele me livra. Aleluia. Isso vai trazer saúde para a tua alma. Saúde. Cura emocional, cura mental, cura psicológica, cura espiritual. Recebe a cura neste momento. Aleluia. O Espírito Santo quer te curar. Ele te trouxe aqui para você ser curada. Aleluia. Ele te trouxe aqui para te dar um remédio chamado Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Aleluia. E esse remédio não é feito pelo homem, irmãos. Esse remédio, ele vem do alto, ele vem do céu, ele vem do trono celestial para você. Se alegre, 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 se alegre nessa noite. Receba um som de alegria, um som de alegria, um som de alegria. A tristeza vai bater em retirada, a tristeza vai cair por terra, o desânimo, o abatimento de espírito agora, em nome de Jesus, cai por terra, porque eu sou aquele que tira as vestes, aleluia, as vestes de luto, eu tiro as cinzas e te coloco uma veste de louvor e óleo de alegria em lugar de cinza, vestes de louvor em lugar de luto nessa noite. Alegre teu coração. Ele está te provando, é por amor. Aleluia. Às vezes Ele está nos limitando, irmãos. Aleluia, Espírito Santo. Se alegre nessa noite. Se alegre. Alegria é fruto do Espírito. Alegria é fruto do Espírito. A paz é fruto do Espírito. O amor é fruto do Espírito. A bondade, a benignidade, a fé, a fidelidade, o domínio próprio, a temperança. Tenha esperança, aleluia, no Deus da tua salvação. Alegre o teu coração, alegre a tua alma, como Abacuque, como Tiago, como salmista. Aleluia, alegra. O Senhor quer ver a alegria brotar do teu coração. Mas como eu posso me alegrar? Como eu posso me alegrar com essa situação? Aleluia. O Senhor transforma choro, o pranto em alegria, em riso, em um novo cântico. Aleluia. Ele renova a tua esperança. Ele restaura a tua fé. Ele te aponta um novo caminho.
Ele te dá sabedoria e Ele te faz ver o profético, o futuro. Aleluia. Não tenha medo do futuro, porque o Senhor já está lá. Então alegre o teu coração. Não saia daqui triste. Não saia daqui angustiado. Não. Você veio adorar o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o amado da tua alma. Você veio adorar aquele que te põe de pé todos os dias. Alegre o coração nessa noite. Senhor, eu vou me alegrar independente das circunstâncias. Eu vou me alegrar, não vou deixar me abater pelas circunstâncias, mas eu vou me alegrar, porque eu sei quem Tu és e onde Tu estás. Estás assentado no trono. Aleluia. No seu alto e sublime trono, no controle e no comando de todas as coisas. Amém, igreja? Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. Aleluia! Tua vontade